Boa tarde, gente. Vou dar aula para vocês sobre o direito processual do trabalho, como está aí na tela. Me chamo Letícia Cardoso, estou no nono ainda, coloquei errado agora que eu vi. E hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre a ação trabalhista, que seria, no caso, a petição inicial ou reclamação trabalhista em processo do trabalho. Vamos lá. De acordo com o artigo 840 da CLT, a reclamação ela pode ser escrita ou verbal. No caso dela ser escrita, de acordo com o parágrafo 1º do referido artigo, ela tem que ter alguns requisitos, sendo eles, por exemplo, toda petição inicial tem que ter, que é a designação do juiz, que seria o endereçamento, a parte de excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da segunda, terceira e quarta vara do trabalho da cidade de tal, estado e tal, tudo mais, a qualificação das partes, que seria a qualificação do reclamante, do reclamado, a breve exposição dos fatos, que é você resumindo dos fatos ali, falando o que aconteceu, aquele resuminho dos problemas, do litígio. Também tem que ter o mérito, no caso, ser a parte do direito. Os pedidos, que devem ser certo, determinado, porque eles têm que indicar o seu valor, ou seja, no final da ação trabalhista, você tem que colocar um valor para ela, ou seja, ela não pode ter zero valor no final, ela tem que estar indicando o valor dos seus pedidos, ou seja, eu pleiteei horas extras, danos morais e, por exemplo, danos materiais. No final, eu tenho que dar um valor para cada um desses pedidos e somar no final e colocar. E também deve ter a data e a assinatura do reclamante ou do seu representante, no caso do seu advogado. Mas agora, vamos supor que essa reclamação trabalhista ela pode ser escrita ou verbal, vamos supor que ela é verbal. A reclamação ela será reduzida a termos em 2 vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observando o lado equipador disposto no parágrafo 1º deste artigo, ou seja, por mais que ela seja reduzida a termo, ela tem que ter também a designação do juiz, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos, tudo como se fosse uma petição inicial. Ou seja, a pessoa vai chegar lá no cartório, ela vai falar verbalmente os pedidos dela, e a gente ali, no caso, o estagiário, no caso já aconteceu comigo, o estagiário, ele vai escrevendo, vai digitalizando ali aqueles pedidos e vai colocando o que o reclamante está pedindo. E nisso, o escrivão, ou então, no caso, o servidor, ele vai ajudando, né, falando, não ajudando no caso de advogar para o reclamante. Ele só foi me coordenando de como montar aquela inicial. E vamos supor que eu não seguisse algum desses critérios aqui do parágrafo 1º. O que aconteceria? Aconteceria em deferimento da petição inicial. Por isso, que tem que seguir detalhadamente todos esses requisitos. Certo, como eu coloquei, o empregado ele pode postular uma reclamação trabalhista sem presença do advogado. Seria pelo princípio do jus postulante, princípio da oralidade também. Então, 2. E igual eu estava contando para vocês, já aconteceu comigo quando eu trabalhava na vara, uma pessoa ir lá e falar que queria entrar com uma petição inicial sem a presença de um advogado. Eu recomendei para ela que seria muito melhor estar com a presença do advogado, porque às vezes ela por ser leiga, ela às vezes pode desconhecer alguns direitos que ela tem, mas que ela não sabe. E eu, como estou do outro lado, eu não posso advogar para ela, não posso falar para ela os direitos que ela tem no caso. Então, eu montei essa petição inicial tudo do jeito que ela me falou. Eu quero isso, isso, isso. Isso, isso, isso na petição que eu fiz para ela.
Aí agora, em reclamação trabalhista verbal. Se verbal, a reclamação trabalhista ou petição inicial, ela será reduzida a termo em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário. Isso de ser reduzida a termo, no caso, no dia, eu fiz no Word, eu imprimi duas vias, uma eu dei para ela, ela assinou, e essa que ela assinou, eu protocolei no PJE, com os documentos dela, tipo, com o RG dela, com comprovantes que ela levou, os documentos e tudo mais. Isso que tem que ser datado e assinada pelo escrivão e pelo reclamante também. Como ela não estava representada por um advogado, ela assinou a sua própria petição. A reclamação trabalhista será distribuída antes da sua redução a termo. E, quando distribuída, o reclamante deverá apresentar-se no prazo de 5 dias ao cartório, salvo força maior para reduzir a reclamação a termo. Nesse caso, isso acontecia mais quando era antigamente, que o processo era físico e tudo mais. Hoje em dia, como ela já estava ali na hora, ela já assinou ali e tudo mais, então não correu esse risco de ela perder esses 5 dias. Mas vamos supor que ela não se apresentasse no prazo desses 5 dias lá no cartório, na vara do trabalho, no caso. O que aconteceria? Aconteceria a perempção trabalhista, que é correrá na pena de perda. Perda do quê, no caso? A perda do direito de reclamar novamente. Ela perde por 6 meses o direito de reclamar esse direito dela, no caso, ela entrar com essa petição inicial, essa reclamação trabalhista. E no processo do trabalho, tem duas chances de acontecer a perempção, que é essa, do juiz postulante, ou então, caso o reclamante ele der arquivamento a dois processos. Vamos supor, eu entrei com um processo, marcou a audiência, e eu não compareci na audiência, esse processo foi iniciado sem resolução do mérito. Eu entrei com outro processo, aqui nas mesmas coisas, teve audiência, de novo não compareci na audiência, e como acontece, vai ser precluso. Precluso não, né? No caso, vai acontecer a perempção trabalhista nesse caso. Então, tem essas duas hipóteses. Esse prazo de 6 meses que você fica sem poder entrar com a petição inicial, ou então, no caso, de 2 arquivamentos seguidos a um processo mesmo, tá? A perempção trabalhista. Que é diferente da perempção civil. A perempção civil, no caso, se dá quando a parte autora der causa por 3 vezes a extinção do processo por abandono, ou seja, a pessoa abandona 3 vezes o processo dela. Ela não poderá propor uma nova ação contra o réu. E já em relação à reclamação trabalhista estrita, ela deverá ser formulada em 2 vias e acompanhados os devidos documentos. Tem que ter os requisitos que eu já falei para vocês, que é o endereçamento, que seria a isenção do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos, pedido certo determinado com a indicação do seu valor no final e a data de assinatura. Já em relação à reclamação trabalhista pura, tendo várias reclamações e havendo identidade de matéria, ou seja, identidade de matéria seria os mesmos pedidos, poderão ser acumulados em um só processo, se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Ou seja, vamos supor que vários funcionários de uma determinada empresa foram mandados embora. E todos aqueles funcionários, eles querem processar aquela empresa pedindo horas extras. Vamos supor, todos eles trabalhavam, faziam horas extras e essa empresa não pagava essas horas extras. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar e juntar todos esses funcionários em um só processo, porque vai ser todos o mesmo pedido. Mas vamos supor que um desses funcionários pede horas extras e danos morais. Já não vai ser mais puro, né? Porque tem pedido distinto nesse caso. Agora, em relação à emenda da reclamação trabalhista. Tal instituto somente é possível partindo-se da premissa da existência de vícios processuais sanáveis. Seriam esses vícios processuais sanáveis? Seriam meras irregularidades. Por exemplo, não gera prejuízo às partes ou ao processo, essas meras irregularidades. Por exemplo, eu colocar uma língua estrangeira na minha petição inicial, escrever um termo na língua estrangeira. Isso não vai causar nenhum prejuízo para as partes, certo? Mas, agora vamos supor
tem a mera irregularidade, e também a nulidade relativa, que seria quando o litigante não observa a forma legal exigida para o ato, ou seja, supor que eu entrei com o processo e eu não anexei, não juntei os documentos do reclamante, por exemplo, o RG dele, CPF, essas coisas. Ou então, TRCT, os documentos básicos que você tem que juntar na petição inicial. Nesse caso, pode acontecer a nulidade do processo, que seria o indeferimento da inicial. E porque a parte interessada tem que requerer isso, não pode ser feito de ofício pelo juiz ou magistrado, no caso. Pode acontecer também a preclusão, de você perder aquele direito seu. Também tem a nulidade absoluta, que seria o desrespeito a exigências formais ligada à matéria de ordem pública. Por exemplo, a competência absoluta. Eu entrei com um processo trabalhista na comarca civil. Seria uma competência absoluta, certo? Então, isso pode ser feito de ofício. Ou seja, o juiz pode pegar e mandar trabalho do trabalho, aquele processo, feito de ofício. Já a nulidade relativa não pode. Tem que ser feito pela parte. Assim, no caso do artigo 321 do CPC, ele diz o seguinte: o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento médico, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão que deve ser corrigida ou completada. Ou seja, no caso, o artigo 319 do CPC, ele diz os requisitos para a petição inicial, que foram aqueles que eu falei para vocês. Por exemplo, tem que ter endereçamento, tem que ter a qualificação das partes, tem que ter o pedido certo, determinado, a indicação do seu valor, a data e a assinatura do representante. Vamos supor que nessa petição inicial, por exemplo, eu não indiquei o valor da causa. E nisso, o juiz, o magistrado, despachou pedindo para eu regularizar isso, para eu apresentar o valor da causa. E deu esse prazo de 15 dias para eu emendar. Vamos supor que eu não emendei. Nesses 15 dias, o valor da causa, o que acontece? De acordo com o parágrafo 1, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Assim, no caso, se a petição inicial apresenta algum vício sanado, convém ao juiz que abre o prazo para 15 dias, para que o autor emende a petição inicial antes do seu indeferimento, faltar do princípio da instrumentalidade das formas e na finalidade. Essa jurisprudência que eu trouxe, no caso, é um exemplo que aconteceu lá também quando eu trabalhava na vara. Por exemplo, eu entrei com um processo trabalhista, né, com um processo trabalhista para iniciar, nisso eu já junto os documentos, que seria o RG, a procuração, TRCT, cartões de ponto, que vão geralmente. E a convenção trabalhista é uma coisa muito importante para se juntar, que é, você tem que juntar. Você sempre tem que procurar a convenção trabalhista, a norma coletiva daquela área que aquela pessoa trabalhava, daquele reclamante. Porque já aconteceu de um caso do juiz indeferir, aconteceu um indeferimento sem resolução do mérito. Por quê? Porque a pessoa esqueceu, o reclamante, no caso, esqueceu de juntar a convenção, a norma coletiva. Isso seria o quê? Uma nulidade relativa, porque é interesse da parte requerer aquela juntada. O magistrado não pode fazer de ofício, juntar aquela convenção de ofício, porque seria como que fala, seria desproporcional, seria justo, eu estaria pendendo mais para uma parte do que para outra. Então, isso seria uma coisa que o autor deveria ver, nesse caso, a ausência da juntada da norma coletiva, o ônus da prova que era do autor, que a leva tem que provar, e isso aí, procedência do pedido. No caso, o acordo, ele foi, a pessoa recorreu em segunda instância, em relação às normas coletivas, mas não adiantou, porque ela não juntou, então não teve o que fazer, então foi improcedente o pedido dela. Também gera preclusão,
como a gente tem um prazo até a contestação para fazer juntado, as pessoas teriam até a contestação para fazer juntado da convenção. Como não juntou, ocorreu a preclusão, ela não pode juntar mais. No caso do indeferimento da reclamação trabalhista, trata-se de rejeição liminar do exordial, ou seja, liminar logo no começo do processo, em decorrência de algum vício processual insanável. Pode-se verificar até o oferecimento da defesa também, a contestação, que é a data da audiência. Os vícios insanáveis, eles estão no artigo 330 do CPC, ou seja, inciso 1, inepta, quando faltam os requisitos legais da petição inicial. 2, a parte for manifestamente ilegítima. 3, não carecer de interesse processual. Ou 4, não observar a devida qualificação do advogado. Ou a parte não emendar no prazo para assinar as irregularidades. Vamos supor que eu entrei com uma petição inicial, entrei os documentos, qualifiquei as partes, e eu qualifiquei a reclamada com um endereço errado, ou inexistente, ou seja, você não consegue achar a reclamada naquele endereço. Já aconteceu isso também, no processo. Nesse caso, a gente emendou a inicial, eu acho, se eu não me engano, umas 3 vezes, e não conseguiu achar a reclamada. Nesse caso, o que acontece? Depende do juiz. Nesse caso, foram 3 vezes, e depois de 3 vezes, ele deferiu a inicial, sem resolução do mérito, caso. Ou então ele poderia fazer logo de plano já, logo de cara, já indeferir essa inicial, porque não contém o quê? Qualificação da parte, é um requisito prescindível para uma inicial, que seria, seria dado como inepto, quando falta os requisitos legais da petição inicial. Então, no caso, tem 3 hipóteses. No caso de ser nulidade sanável, por exemplo, nulidade sanável deverá considerar a parte, prazo para a emenda, para emendá-la, no caso. Ou seja, quando tiver um vício sanável, por exemplo, o valor da causa, ou então vai ser vício sanável. Deixa eu pensar. Acho que até, dependendo do juiz, a qualificação da reclamada deveria também seria um vício sanável, que dá para ser dizer. O juiz dará o prazo para a parte de 15 dias para emendar essa inicial, para ser corrigido esse defeito, esse vício, no caso. Ou então, como tem 3 hipóteses, também pode acontecer a segunda hipótese. O suporte na súmula 263 do TST, se a inicial trabalhista contiver os vícios mencionados no artigo 330, seria a inépcia, a parte foi manifestamente legítima, a carência de interesse processual, ou então não observar a devida qualificação do advogado ou a parte não emendar no prazo para sanar as irregularidades. O juiz do trabalho definirá indeferido de plano, ou seja, definido de plano é ali de cara, caso deu aqueles 15 dias para emendar e eu não emendei a minha inicial, ele já pode deferir sem resolução de mérito. Ele se iniciar sem resolução de mérito. Ou então, caso o juiz não indeferir de plano inicial, poderá, na sentença final, decretar a extinção do processo sem a resolução de mérito do aspecto artigo 485, inciso 1 do CPC, por conter inicial um defeito previsto no artigo 350 do CPC, ou seja, sem resolução do mérito. Tem uma nova oportunidade para entrar com uma nova petição inicial com aqueles mesmos pedidos, mas regularizando essa parte que eu deixei de regularizar. Né? O indeferimento da exordial trabalhista consubstancia uma alternativa ao processual, ou seja, não coloca fim ao processo, não é definitiva, ela é terminativa. Tá? Termina o processo. Ele termina sem a resolução do mérito, sem entrar no mérito da coisa. Já caso, vamos supor que o juiz sentenciou sem resolução do mérito e o reclamante interpôs recurso ordinário, 8 dias da publicação da sentença. O que acontece? Será aberto prazo de 5 dias para o juízo de retratação ou reconsideração, seja o efeito regressivo do recurso. Nesse prazo, o magistrado terá a faculdade de se retratar. Como assim? Vamos supor que nesses 8 dias eu interpus recurso ordinário. Nesse caso,
o juiz pode se retratar, ou seja, ele pode vir do recurso ordinário e falar, gente, eu errei aqui nesse caso. Muito difícil de acontecer, quase nunca vi. Caso o magistrado se retrate, a reclamação trabalhista terá seu percurso processual normal. Mas caso o magistrado não se retrate, que é o que acontece na maioria dos casos, os autos serão imediatamente encaminhados ao TRT, no caso, ao Tribunal Regional do Trabalho competente, que é a colheita das contrarrazões do recorrido. Nessa hipótese, se o TRT der provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, os autos se tornarão ao primeiro grau de jurisdição trabalhista para regular o processo da petição inicial trabalhista. Aí aqui eu juntei a jurisprudência, no caso, que trata sobre a irregularidade ou falta de citação daquele indicado pelo autor, ou a passivização, que acarreta a nulidade da relação jurídica processual, ou seja, coloquei um endereço errado no reclamado, gerou o quê? A nulidade da relação jurídica processual, porque não tem o endereço da reclamada, não tem como o juiz citar aquela reclamada para aquele processo de reclamado ser chamado, identificado, ou começar um processo sério reclamado. Nesse caso, terminamos em relação à ação trabalhista e, sim, beijinhos.